Oi gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história, o meu processo de reeducação alimentar e como que eu cheguei na rotina que eu tenho hoje. Bom, desde criança eu sempre comi bem. Eu sou de uma família de italianos, então a nossa diversão era se reunir em volta de uma mesa de comida todo sábado e eu era daquelas pessoas que repetia 2 vezes, comia 3 pedaços de bife enquanto ainda comia carne. Então eu nunca tive problema de alimentação nessa época. Aí então eu comecei a crescer, cheguei ali com uns 12, 13 anos de idade, que é aquela época em que a gente não sabe muito quem a gente acaba se baseando nos outros. E o meu grupo de amigas nessa época eram todas muito magras, todas com perninha fininha, barriga super seca. E eu, apesar de meu porte físico ser magro, eu sempre tive muita coxa e muita bunda. Então eu sentia que eu não me encaixava naquela magreza, eu me sentia meio gordinha até. E aí então foi nessa época que começou a surgir os meus primeiros problemas com a alimentação. Na 8ª série, eu estudava no colégio, a gente tinha uma matéria de empreendedorismo e cada grupo tinha que montar uma empresa. A empresa que eu participei era de cheeseburger. E sempre no final do turno sobrava bastante queijo, hambúrguer e tal, e eu comia. E eu acabei comendo bastante, então eu acabei engordando um pouquinho, ficando com mais celulite também. E acabei tendo episódios de bulimia. Eu ia pro banheiro, enfiava o dedo na goela e vomitava tudo aquilo porque eu tinha culpa. Só que pra minha sorte, as minhas amigas começaram a me vigiar nessa época, então eu acabei ficando com vergonha daquilo e por sorte consegui sair. Aí então depois eu comecei a fazer dieta, né? Vivia num efeito sanfona de engorda, emagrece e nada adiantava. Aí ali pelos meus 16 anos eu entrei pro mundo das corridas. Só que eu sempre fui uma pessoa muito extrema, então eu corria uns 10 quilômetros e depois comia uma panela de brigadeiro. Ou não corria e aí só comia salada. Eu não tinha um equilíbrio, né? Eu fazia muito e depois fazia muito pouco. E aí então eu comecei a viver uns extremos, né? Só que por mais que eu fizesse muito exercício na corrida, eu ficava com muita celulite ainda. E isso foi uma coisa que sempre me agoniou bastante. E aí, por acaso, eu comecei a conhecer o mundo da musculação e eu vi aqueles corpos super sarados, esculpidos de bastante peso na academia e comecei a entrar para esse mundo. E foi aí então que surgiu a ideia do Projeto 10, que era um projeto em que eu iria baixar de 20% de gordura, que era o que eu estava na época, para 10%, ou seja, ia diminuir em 10% o meu BF, o que é muito. E aí, no que consistia esse projeto, né? Era uma dieta super restrita, para vocês terem ideia. Eram 6 refeições por dia em que eu tinha que pesar proteína, carboidrato. Geralmente era um frango, um peixe ou uma carne sem gordura, com um pouco de batata doce, arroz ou algo assim. E isso também era em lanche, em ceia, não tinha muita variedade porque o foco era o meu corpo. Os treinos eram extremamente intensos, às vezes eu treinava 2 vezes por dia. E eu só tinha um dia do lixo na semana. O que é esse dia do lixo? É o dia que a gente pode comer o que a gente quiser. Mas também não é o dia, né, gente? Era só uma refeição. E o que aconteceu desse projeto? Foram 3 meses em que eu cheguei a 12% de gordura. Eu não atingi meu objetivo. E a minha conclusão foi que esse projeto só me serviu para eu ver o quão não é bom, o quão é ruim a gente ter uma dieta restrita e viver só para alimentação e para o corpo. E uma das piores coisas que esse projeto me trouxe foi a minha compulsão. Porque como eu só tinha um dia, que eu escolhia no caso domingo à noite, para comer as besteiras, quando chegava esse dia eu comia até explodir, comia até passar mal, eu ia dormir porque eu estava muito cheia. E por mais que muitas pessoas digam que isso é bom, porque dá um choque no corpo, comer bastante e tal, eu não me senti bem, porque aquilo só me mostrou como eu não tinha controle sobre a minha vida, que eu não conseguia nem controlar a minha compulsão. E outras coisas também, tipo, eu lembro de uma história que eu fui num casamento e eu cheguei a levar marmita pra esse casamento, assim, todas as comidas boas e eu levei uma marmita. Minha mãe brigou comigo, não deixou eu comer e disse que eu não ia comer. Na época eu fiquei meio brava, falei que ela não entendia a minha disciplina e tal, mas hoje eu vejo o tamanho da doença que eu tava. Eu fiz toda a minha vida em volta de um corpo, pra eu chegar naquele corpo. E o engraçado foi que quando eu cheguei naquele corpo, tava com eu tava com uma barriga perfeita, uma bunda que todo mundo diz que é bonita, mas eu não me senti feliz.
Pelo contrário, eu acabei entrando em depressão, porque eu botei tanto a minha felicidade no corpo que eu achei que só aquilo me faria feliz. E aí eu esqueci das outras coisas básicas da vida. Por exemplo, comer, querendo ou não, também é um ato de amor. Às vezes uma pessoa cozinha algo pra ti porque é a forma dela de amar. E também é uma forma de social. A gente sai com as pessoas pra comer, a gente convida para um jantar. Claro, cada um come o que quer, sabe o que quer fazer, mas a gente tem que saber aquilo que faz bem pra gente. E pra mim, levar marmita e ter essa rotina espartana não estava dando certo. Enfim, gente, e por mais que esse episódio tenha me causado coisas que a gente considera ruins, a gente aprende pelo contraste. Então eu sinto que foi muito necessário eu passar por esse extremo para eu perceber que o melhor caminho é o equilíbrio. E aí então foi que eu comecei realmente a minha reeducação alimentar, né? Eu passei um ano depois ainda com compulsão, com dificuldade de manter o meu equilíbrio, mas aos poucos eu fui mudando, eu fui reduzindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não fui deixando um dia só do lixo, comia chocolate um pouquinho cada dia para ter uma flexibilidade, ou seja, comecei a fazer uma alimentação que eu conseguisse levar todos os dias, né? Não que fosse uma dieta, não que fosse um certo prazo, porque tudo que tem tempo, tudo que a gente faz com uma meta, um objetivo, a gente acaba não continuando depois. E eu não queria isso, eu não queria fazer uma dieta, secar e depois voltar, porque a minha vida toda foi assim. Eu queria encontrar um caminho que eu pudesse viver a minha vida tranquila e parar de ficar pensando tanto no que eu vou comer, que horas que eu vou comer, treino. E nesses tempos de Instagram, em que todo dia é uma chuva de corpos perfeitos na nossa cara, é muito fácil que a gente acabe ficando neurótica quanto ao nosso corpo. Mas é claro, né, gente, tem pessoas como os bodybuilders que eles precisam viver nesse estilo de vida, precisam levar marmita para tudo, precisam dizer não pro social. Mas eu não tô nesse estilo de vida e pra mim isso não funciona. E também o fato de que eu não queria ter o meu valor totalmente associado só ao meu corpo. Eu senti que eu tinha outras coisas pra passar também e foi aí então que até comecei a escrever mais textinhos no meu Instagram e tal. E aí eu cheguei na minha última mudança, que foi tirar a carne, que eu tirei a carne vermelha, a carne de frango, também pretendo tirar o peixe. E hoje eu tenho uma alimentação muito tranquila. Ela é à base de legumes, vegetais, arroz, feijão, batata, grãos, mas eu ainda como uma besteirinha, um sorvete, um queijo, uma coisa assim. Eu não tenho restrição, eu não sou vegetariana, não sou vegana, não sou nada dessas coisas. Eu só busco ter uma alimentação equilibrada e que eu possa levar todos os dias. Também não me alimento de 3 em 3 horas, eu como quando eu tô com fome. Se eu não tô com fome, eu também não como. Não peso alimento, não tenho problema em comer massa à noite, não tenho problema em comer um chocolatinho todos os dias, desde que eu não me passe nisso. E, enfim, gente, a minha alimentação é muito tranquila. Eu diria que é mais ou menos aquele mindful eating, que é o que vem falando agora, que a gente comer quando a gente tá com fome e comer aquilo que a gente quer. Claro, sempre lembrando do equilíbrio, né, gente? Não é porque pode comer o que quiser que vai comer a vida, não. A base é uma alimentação saudável, mas não é um sorvete com as amigas ou um jantar com o namorado que vai tirar a gente desse foco. E como eu sei que muita gente me pergunta também como que eu fiz para substituir as minhas proteínas, já que eu quase não como carne, gente, tem muita proteína no reino vegetal. Grão de bico, lentilha, brócolis, semente de abóbora, amendoim. E como disse a minha Nutri, o legal é a gente fazer combinações, porque quanto mais variedade, mais nutriente para o nosso corpo. Então, gente, para finalizar esse vídeo, a dica que eu queria passar para vocês é: a gente pode se inspirar nos outros, a gente pode ter motivação, a gente não precisa fazer tudo que a outra pessoa faz e ter um padrão de perfeição inalcançável, porque a gente pode viver a nossa vida em função do nosso corpo, que isso não vai trazer felicidade. E, gente, cada corpo é um corpo, a gente não pode querer ter a barriga de uma, a bunda da outra, porque cada um é de um jeito, cada um tem uma beleza particular. E o que a gente tem que fazer é tratar o nosso corpo bem, encontrar uma alimentação boa que a gente consiga seguir, fazer treinos que a gente goste, que a gente saia feliz, porque a beleza do nosso corpo vai ser apenas uma consequência do nosso estilo de vida. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem curtiu, me dá um like, segue no canal. Qualquer sugestão é só deixar nos comentários e até a próxima.